Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou conversar um pouquinho com você sobre narcisismo, que é um assunto que muitas pessoas procuram também sobre esse assunto. Inclusive, muita gente usa a expressão narcisista sem saber exatamente de que se trata. Simplesmente dizem que por certa pessoa ter uma certa característica, ela é narcisista. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouquinho como funciona o narcisismo de maneira geral e espero que você goste. Se você gosta desse assunto, me ajude compartilhando esse vídeo, deixando também o teu like, né, um comentário, vai me ajudar bastante, com certeza. Bom, primeiramente vamos falar sobre essa expressão narcisista, né? É importante comentar com você que ficou mais conhecido o narcisismo com a psicanálise, né? Porque a expressão já era usada por outros especialistas antes do Freud. Mas ele foi quem deu fama para essa situação, essa característica, né, narcisista. E claro que tem a ver com a mitologia grega do Narciso, né? Existem muitas versões para a história do Narciso, mas eu vou resumir aqui essa parte que não é tão importante quanto o restante do vídeo, só para dar um pano de fundo para você entender a origem, né, dessa expressão. Narciso era uma pessoa mitológica que, por sua grande beleza, ele foi amaldiçoado a se apaixonar pela sua própria imagem, né? Isso é uma das versões da história do Narciso. E em certa ocasião ele estava com sede e ele se aproximou de um lago. E quando ele viu o reflexo dele no lago, ele não pôde deixar de ver a si mesmo. Ele se apaixonou pelo próprio reflexo, literalmente. E isso foi muito prejudicial para ele, porque imagine só, ele não pôde mais deixar de ver o próprio reflexo. E isso fez com que ele morresse de fome e de sede, né? Ele morreu de fome e de sede ali, porque ele não conseguiu fazer mais nada além de ver o próprio reflexo. Aí a lenda diz que no lugar da morte dele nasceu uma flor que existe realmente, se chama Narciso, a flor, né? Existe na Grécia nessa flor. Mas enfim, aqui eu contei bem resumido, né, porque existe um monte de detalhes nessa história que eu vou economizar a sua paciência de contar esses detalhes todos. Mas o caso é que era uma pessoa que no fim das contas se apaixonou pela própria imagem. Então é importante comentar com você que é, é relativamente saudável ter certa dose de narcisismo na nossa personalidade, porque nós precisamos de certas características do narcisismo para ter uma boa autoestima, né? Veja só, em certa dose, né? Vamos entender então como funciona o narcisismo, principalmente para a psicanálise. É importante comentar também que existe o transtorno de personalidade narcisista e existem os traços narcisistas. É, Existe, por exemplo, para deixar o vídeo mais completo, uma fase do desenvolvimento infantil que a criança passa por algo chamado narcisismo primário. O narcisismo primário é quando, basicamente, a criança entende que o universo que existe para ela é o universo que ela é servida e atendida pelos adultos, pelos pais, pelos cuidadores, pela família. E essa criança entende que todo e qualquer adulto que exista, existe para servir e atender os seus desejos. Porque, afinal de contas, ela é o centro do universo, o centro do seu próprio universo. Então, ela tem essa necessidade. E essa é uma fase do desenvolvimento humano que todos nós passamos. Então, não tem nenhum problema que uma criança pense dessa forma, porque ela vai imaginar exatamente isso. Tá, então, esse seria o narcisismo primário. E agora eu vou pular do narcisismo primário para o transtorno de personalidade narcisista. Tá? Eu pulei aqui o narcisismo secundário, mas enfim. O transtorno de personalidade narcisista, para que a pessoa possa, primeiramente, que a gente possa dizer que alguém tem um transtorno,
Isso significa que é algo constante, que caracteriza a pessoa, não certos episódios, certos comportamentos isolados que, por força de alguma circunstância, a pessoa faça, tá? Então, essa é a diferença entre alguém ter um traço narcisista, uma atitude narcisista, e uma pessoa ter um transtorno narcisista. Eu vou comentar com vocês aqui algumas características que podem identificar ou não uma pessoa com um transtorno narcisista. E por que que eu estou falando assim, podem ou não? Porque não é assim, ah, tem isso, beleza, isso também, isso também, isso também, ah, essa pessoa é narcisista. Então, tome muito cuidado com usar esse conteúdo desse vídeo para você sair por aí dando diagnóstico, tá? Não funciona dessa forma. Mas eu vou falar algumas características que nos ajudam a identificar uma pessoa com esse transtorno. Por exemplo, a principal e mais conhecida é a vontade e a sensação de grandiosidade que a pessoa tem. A pessoa, ela tem uma autoestima extremamente inflada, né? A pessoa se sente merecedora de adoração, veneração, simplesmente porque ela existe, porque talvez ou ela se sinta a melhor na profissão dela, a melhor na vida dela, de alguma coisa que ela acredite que seja a melhor pessoa. Então, essa sensação de grandiosidade é talvez a principal característica do narcisismo, né? A pessoa precisa realmente se sentir grande. Mas como ela precisa se sentir grande, ela também precisa de atenção. Então é muito necessário para o narcisista que ele seja adorado, que ele seja venerado. Então ele vai buscar maneiras em que as pessoas vão dar essa adoração para ele, essa veneração. E existem muitas maneiras que o narcisista utiliza para chamar a atenção para si. Ou ele pode começar a contar muita vantagem, a dizer que ele é o melhor nisso, naquilo, quanto que ele é bom fazendo isso ou aquilo, ou contar bondades que ele tenha feito para as pessoas, que em certa ocasião ajudou não sei quem, depois ajudou outra pessoa, e a pessoa está sempre contando as suas aventuras, né, como ele realmente ajudou todo mundo. Ou o narcisista, ele pode, o que nós chamamos de narcisismo vulnerável, ele pode fazer o inverso. Ele pode se fazer de coitadinho, né, como as pessoas falam. Dizer que ele está, por exemplo, muito doente, precisa da atenção de todo mundo. Me ajudem, por favor. Ai, eu quero tanto isso, mas eu não posso. Então, as pessoas vão dar a adoração que ele quer, a veneração que ele quer, porque ele está se fazendo de vítima. Como ele é uma vítima da sociedade, da família, dele mesmo, sei lá, e ele precisa de ajuda. Então, essa ajuda, cada vez que ele recebe essa ajuda, ele tem o seu ego, o ego no sentido popular, né? Não o ego da psicanálise, mas o ego no sentido popular, massageado. Né? Ah, vejam só como eles me amam. Então, é uma das formas. Né? Ele precisa realmente de chamar a atenção. Talvez por exemplo, num grupo nas redes sociais, vai ser o que mais quer falar, o que mais quer contar vantagens ou o que mais quer interação, que as pessoas falem com ele. Né? Uma das outras coisas que pode caracterizar alguém com transtorno narcisista são as mentiras. Por exemplo, quando um narcisista ele conta os eventos de uma forma em que faz com que ele seja o protagonista e o herói da situação, e alguém percebe e desmascara ele, diz assim, não, isso não é verdade, não aconteceu assim como você está falando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma mentira, se ele já mentiu, vai mentir de novo, para poder esconder essa falha. Né? Descobriram ele e ele precisa de estar mentindo. Então, é comum que o narcisista seja também uma pessoa mentirosa, mas não necessariamente, nem todo narcisista é mentiroso. Mas se for necessário, sim, eles vão inventar uma história ou que o enalteça ou que justifique a história anterior que ele contou. Né? Que situação, não é mesmo? E claro, os narcisistas, nesses casos de confrontação, eles vão colocar a culpa em outra pessoa ou em outras pessoas,
porque eu não posso estar errado. Não sou eu, é você que está errado. Não, é o sistema que está errado. É aquela pessoa que está errada. São vocês que estão errados, eu não. Dificilmente um narcisista assume a culpa ou a responsabilidade por alguma coisa que ele fez. E esse, inclusive, é interessante esse ponto, porque muito dificilmente um narcisista procura ajuda terapêutica. Porque eles não reconhecem que tem um problema. Dificilmente um narcisista reconhece que ele é narcisista e que ele precisa de ajuda. Porque isso iria contra justamente os sintomas que ele tanto ama ter, né, que é os que eu estou comentando aqui. É interessante que pessoas narcisistas podem ter sentimento de inveja também, principalmente quando elas veem que uma outra pessoa está está ganhando destaque em lugar dela. Por exemplo, uma pessoa no trabalho viu que o seu colega que trabalha junto com ele foi promovido e agora as pessoas estão aplaudindo essa pessoa num evento e aí ele vai se sentir mal porque ele queria que os aplausos fossem para ele. Inclusive vai começar a dizer que essa pessoa que ganhou a promoção não merecia. Quem merecia era ele. E vai começar a ver defeitos nessa pessoa. Quem sabe, inclusive, vai ver essa pessoa como um inimigo a partir daí. Isso acontece muito, principalmente no ambiente de trabalho. A pessoa se transforma no teu inimigo, você não sabe por quê. E é porque você recebeu um destaque que ele queria para ele. Então, isso acontece. É, em outros casos, em outros níveis de narcisismo, como por exemplo o que nós chamamos de narcisismo perverso, que é uma forma pesada de narcisismo, pode acontecer também a falta de empatia ou empatia reduzida. Significa que a pessoa ela vai ter problemas para se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, acontece uma situação que, se não vai me beneficiar, ou se a situação vai me beneficiar, mas vai prejudicar outras pessoas, não me importa. Porque o que importa é que eu seja beneficiado, que eu receba o que eu quero, o que eu acho que mereço. Então essa falta de empatia é muito comum no narcisismo perverso, né, por exemplo, que é uma forma ruim, muito ruim de narcisismo, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando só sobre o narcisismo perverso ou sobre os tipos de narcisismo, né? Mas enfim, falta de empatia pode ser uma das características de uma pessoa narcisista, mas também pode ser característica de muitas outras coisas. Então, é, uma pessoa que não tem empatia não é exatamente narcisista, ok? Isso eu quero deixar claro. E também, claro, o narcisista não vai aceitar críticas facilmente. Como? Como que ele vai aceitar uma crítica, né? Se você criticar um narcisista por algo que ele precisa melhorar, por exemplo, o comportamento que ele deve melhorar, ou alguma coisa que ele fez que poderia ser melhor, ele vai atacar você. Ele vai dizer que você não está reconhecendo o mérito dele, você está desmerecendo. Ele dificilmente vai aceitar essa crise. Agora, existe tratamento para o narcisista? Existe. Tá? Existem terapias que são indicadas para o transtorno narcisista. Por exemplo, o TCC é uma delas, né? A terapia cognitivo-comportamental, e também a psicanálise, ou terapia psicodinâmica, que é a mesma coisa que psicanálise, tá? Também vai tratar o narcisismo. Mas como eu falei para vocês, o problema não é tanto existir ou não tratamento. O problema é que o narcisista típico dificilmente ele aceita fazer uma terapia. E quando ele aceita fazer terapia, muitas e muitas vezes ele vai fazer de tudo para culpar o analista, culpar o terapeuta de alguma forma e vai tentar se retirar da terapia. E vai dizer assim, não, não funcionou ou não funciona a terapia para mim, ou o terapeuta ele estava me atacando. Ele não vai, o narcisismo é tão forte que vai se expandir aí
Até o terapeuta dele vai ser vítima dele. Então, é muito difícil, muito, muito. Mas quando por algum motivo a pessoa percebe que ela está entrando nessa situação, se a pessoa quer realmente fazer uma mudança, é importante buscar sim ajuda terapêutica. Então, você conhece alguém narcisista? Conta para mim aqui nos comentários. Se você quer saber também algo mais sobre a psicanálise ou sobre como ter terapia psicanalítica, mande uma mensagem para mim. Estou esperando o teu vídeo não, eu estou esperando que você espere o meu próximo vídeo. Mande uma mensagem para mim. Muito prazer, eu vou responder para você, tá bom? Vejo você no próximo vídeo.